Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, da Unicinos. Nessa videoaula 8.1, nós vamos ver fila de prioridade com HIP, com a estrutura de dados HIP. De Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, da Unicinos. Nessa videoaula 8.1, nós vamos ver fila de prioridade com HIP, com a estrutura de dados HIP. A videoaula de hoje é baseada nos seguintes capítulos de livro. O capítulo 8 do livro Estrutura de Dados em Algoritmos em Java, do Goodrich Tamassia, e também o capítulo 6 do livro Algoritmos, do Cormen e do Colegas. Para saber mais sobre esse assunto, é só ler esses capítulos. Nós tínhamos visto nas videoaulas 6 que é possível ordenar um conjunto de elementos comparáveis utilizando uma fila de prioridade. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover todos os elementos, esses elementos comparáveis, né, que vão estar numa sequência, num array, inserir eles numa fila de prioridade e depois removê-los de forma ordenada e inserir novamente na sequência. É isso que esse algoritmo aqui está fazendo. Então, o algoritmo Pick-Sort, ele recebe S, que é uma sequência. Essa sequência contém os elementos comparáveis que a gente quer ordenar e que supõe-se que não estão ordenadas dentro da nossa sequência, que pode ser um objeto vector ou uma array. Esse algoritmo ele vai prover como saída essa mesma sequência S, mas de forma ordenada. E ele vai utilizar uma fila de prioridade. Então, como é que funciona esse algoritmo? Ele tem dois laços while. O primeiro laço while, ele vai remover da sequência e inserir na fila de prioridade. Ou seja, enquanto a nossa sequência não for vazia, ele remove o primeiro elemento da sequência, coloca nessa variável temporária E e depois insere na fila de prioridade. Depois tem o próximo while que, enquanto a fila de prioridade não estiver vazia, ele vai removendo a menor chave da fila de prioridade e inserindo no final da sequência. No final, a gente vai ter essa sequência ordenada. Então, o tempo de execução desse algoritmo simples de ordenação vai depender da estrutura de dados de fila de prioridade. Como a gente implementa essa fila de prioridade? A gente tinha visto nas videoaulas 6.2 e 6.3 que se a gente utilizar listas, sejam elas listas ordenadas ou não ordenadas, a gente vai ter para esse algoritmo uma complexidade quadrática, O de n ao quadrado. Mas, se a gente utilizar a estrutura de dados HIP para implementar essa fila de prioridade, a gente vai chegar a uma complexidade de tempo n log de n. Querem ver por quê? Bom, esse while aqui, esse teste do while, ele vai ser executado n mais uma vezes, né? Então, uma vez para cada um dos n elementos que estão contidos nessa sequência S e mais uma vez adicional para ele testar que a sequência está vazia mesmo. Depois, aqui, esse comando ele vai ser executado n vezes, né? Porque ele está dentro do while. Então, ele vai ser executado para cada um dos elementos dentro da sequência. E o tempo de execução do remove first, a gente está removendo do início da sequência, vamos considerar que é 1 também, certo? Então, aqui a gente tem uma remoção simples de uma sequência, a gente está apenas incrementando uma variável inteira que vai guardar a primeira posição. Qual é a primeira posição dessa lista? E daí a gente está inserindo depois na fila de prioridade. A gente viu lá que a inserção em uma heap, já que agora a nossa fila de prioridade vai ser um heap, é log de n. Então aqui a gente vai ter n vezes, porque está dentro do while, vezes log de n.
ok? Então, esse laço aqui, ele vai executar n mais 1, mais n log de n, certo? Então, isso vai dar 2n mais 1 mais n log de n. Como n, a gente está só preocupado com a ordem de grandeza, né? N sozinho e 1 sozinhos, isolados, eles têm uma ordem de grandeza menor que n log de n. Então, a gente vai ficar com apenas n log de n aqui para esse primeiro while. Vamos ver o segundo while. Novamente aqui, esse while ele vai executar n mais 1 vezes, pelo mesmo motivo que a gente viu, que o teste do while anterior vai ser executado n mais 1 vezes. O removeMin é o método da fila de prioridade do nosso heap, que a gente está removendo a menor chave. Como a gente viu lá na videoaula de heap, esse método ele é executado no tempo log de n, só que ele vai ser executado n vezes porque ele está dentro do while. Então, vai ser n vezes log de n, que é o tempo de execução dele, ok? E por fim, para inserir no final da sequência, a gente vai considerar também que é só fazer uma atribuição e depois incrementar uma variável que aponta para a primeira posição livre ou para a última posição ocupada da sequência. A gente vai dizer que isso é tempo O de 1, então vai ser n vezes, porque ele está dentro do while, 1. Tá? Então, aqui de novo, a gente vai ter 2n mais 1 vezes n log de n, que vai ser n log de n também para esse while, certo? Então, n log de n mais n log de n dá 2 log de n. A gente sabe que a gente descarta as constantes, que a gente está só preocupado com a ordem de grandeza, a ordem de crescimento. Então, a gente vai ter O de n de log de n, certo? Então, por essa videoaula é só. Na próxima videoaula, nós vamos ver algoritmo de ordenação heap sort. É uma forma de implementar ordenação utilizando heaps, mas que tem ainda um tempo de execução um pouquinho melhor do que esse algoritmo que a gente viu aqui nessa videoaula. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula.